Olá, hoje vamos falar sobre os conflitos na América. A América Latina engloba 20 países, que são Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Cuba e etc. Luta pela independência. Tinham 4 motivos básicos para lutar pela independência. Primeiro, um grande número de mestiços que haviam feito uma fortuna e possuíam propriedades achava que devia tomar parte ativa no governo de seus países, encarando com desprezos pelos espanhóis, não tinham qualquer prestígio social. Segundo, os crioulos não aceitavam que os postos da administração pública fossem ocupados exclusivamente por funcionários espanhóis. Os crioulos, como mestiços, queriam ter representantes no governo. Espanha e Portugal proibiam o comércio entre suas colônias, forçando-as a negociar apenas com as metrópoles. O governo espanhol e português suspenderam muitas dessas restrições por volta do século XX, mas o sentimento de injustiça econômica levou as colônias a entrarem em ação. Cresceu nas colônias um sentimento de nacionalismo patriótico e o povo de diferentes camadas sociais uniu-se para exigir o direito de se governar. Conflitos na América do Sul. Guerra do Pacífico. De um lado, o Chile, do outro, Peru e Bolívia. A briga começou com uma disputa pelo controle de parte do deserto de Atacama, território rico em recursos minerais. Os chilenos venceram a guerra, tendo perdido cerca de 5.000 homens contra 9.000 peruanos e 1.000 bolivianos. Após o conflito, a Bolívia deixou de ter acesso ao Oceano Pacífico. Conflito de Peru e Equador. O último conflito armado internacional na América Latina ocorreu em 1995, entre os meses de janeiro e fevereiro. Justamente com uma divergência de uma fronteira, o exército equatorial começou a instalar postos avançados além da linha que os peruanos consideravam como limite de fronteira. Conflito entre o Chile e a Argentina. A fronteira astral entre esses dois países ela é determinada em vários pontos, por marcos naturais notáveis, o que leva a essa divergência. O acordo que pendura até hoje determinou que, a partir da crista da Cordilheira dos Andes, são os rios que determinavam a linha fronteiriça. Olhando para o norte, sabe-se que o território argentino, toda vez que as águas descem na direção leste, direita, e o território chileno, quando elas correm na direção oeste, esquerda. Conflito entre a Colômbia e Venezuela. Os dois países disputavam um golfo no Caribe, importante pelas reservas de petróleo que contém. A Colômbia diz que o limite deveria ser determinado pelas Ilhas do Monte, que projetam as posses colombianas para além do continente. Já a Venezuela defende que o marcos no continente deveria ser usado como referência, aumenta a posse venezuelana. A disputa ganhou um novo capítulo em 2015, depois que a Venezuela expulsou cidadãos colombianos que viviam em seu território. Em retaliação a um enfrentamento entre contrabandistas e forças de segurança na fronteira. A Guerra do Paraguai foi a primeira e mais sangrenta guerra da região. Segundo algumas estimativas, o número de mortes passou de 350.000, cerca de 50.000 brasileiros. Brasil, Argentina e Uruguai enfrentaram o Paraguai, num conflito provocado por disputa de poder regional, áreas de fronteira e tarifas comerciais. A Tríplice Aliança derrotou os paraguaios. Conflito entre a Inglaterra e a Argentina. Os argentinos requerem até hoje a posse dos arquipélagos, formado pelas Ilhas Malvinas. A disputa levou uma guerra contra a Inglaterra em 1982, com a vitória da britânica. Ao todo, morreram 649 militares argentinos, 255 britânicos e 3 civis em 2 meses e meio intensos de combates navais e aéreos. A controvérsia, no entanto, persiste até hoje. A Argentina mantém o tema no topo de sua agenda diplomática. Conflito entre Cuba e os Estados Unidos. O presidente cubano Raul Castro cobrou a desocupação do território ocupado ilegalmente na base naval de Guantánamo.
Em seu primeiro discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, em 29 de setembro de 2015, Guantánamo passou a ser posse americana em 1898 e hoje é usada para campo de detenção para prisioneiros da Guerra-Terror, iniciada em 2001 pelo então presidente George. Conflito entre Venezuela e Guiana. 3/4 do território de Guiana são reivindicadas pela Venezuela. A posse da área de 159 mil km, chamada Essequibo, é regulada desde 1899 por um pacto firmado entre a Venezuela e o Reino Unido. A quem Guiana pertence até 1966, mas Caracas não reconhece o documento. Se a Venezuela obtiver uma decisão favorável numa instância de arbítrio entre estados, como o Corte de Haia, tomará para si 75% da Guiana, que já é o terceiro menor país da América do Sul, na frente apenas do Suriname e do Uruguai.